A última batalha começou. Me apresento diante de vós, eu sou o irmão Cláudio Viala, e nós estaremos abordando em 30 minutos a respeito de um assunto. Esse assunto é importante, como todos os assuntos que vão se abordar aqui. Nós vamos falar a princípio sobre a história da verdadeira educação. E mais para lá, no período de tarde, vamos abordar a respeito da filosofia da educação adventista. Esses são os temas que o irmão Cláudio vai expor diante dos irmãos. E um outro irmão também vai expor a respeito de outros temas propostos para esse dia. Falando sobre a história da verdadeira educação, primeiramente, irmãos, estamos a olhar que aqui por trás tem um panfleto. E esse panfleto tem uma citação. E nessa citação está escrito assim: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, a verdadeira educação, jamais teremos lugar no reino de Deus. Existe, queridos irmãos, uma grande diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Na Bíblia Sagrada, quando nós estamos a ler e vimos Cristo ou um outro profeta, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, exortando de que é chegado o reino dos céus, alguns têm por ideia de fazer uma análise comparativa de que o reino de Deus e o reino dos céus fala-se da mesma coisa. Mas para quem vai mais a fundo na compreensão de reino dos céus, dá a ideia de que reino dos céus e reino de Deus são coisas que têm atribuições diferentes. Primeira coisa, ali o texto ou a citação está exortando de que toda aquela pessoa que não ter por ideia a compreensão do assunto da verdadeira educação, essa pessoa está em condição de entrar no reino de Deus. E a Bíblia Sagrada vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Depois vamos fazer uma comparação com o livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 20 até o verso 21. Mateus, capítulo 6, verso 33, um irmão pode tomar a leitura, e o outro irmão vai ler Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok, obrigado. Um outro irmão pode ler o texto que eu sugeri, Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Sendo mais rápido, irmãos, temos simplesmente 30 minutos e temos muita coisa para falar. Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Diz assim: e interrogados pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Continua. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Até ali, basta. Já conseguimos, pelo menos com esses dois trechos, a princípio o texto de Lucas creio que foi mais enfático, dizendo da íntima comparação com a relação que eu disse a princípio sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Localização. Quando nós estamos a abordar a respeito do reino de Deus, nós estamos a falar do governo de Deus em qualquer lugar. Exemplo, nós estamos aqui, não vivemos entre anjos no céu, né? Vivemos na terra, num mundo de trevas, num mundo caído. Se Deus governa o coração de alguém que está aqui, essa pessoa está dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem como substância o próprio Deus como rei. Quer dizer que em qualquer lugar onde nós encontramos um coração devoto, conforme diz o livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34, Pedro conversando com Cornélio, dizendo de que onde há alguém que tema a Deus e o obedeça, esse está dentro do reino de Deus. Então, toda e qualquer pessoa que teme a Deus, reverencia a Deus, esta pessoa está dentro do reino de Deus. O reino de Deus não se vê, ou está ali, ou está aqui. O reino de Deus está dentro de vós. E ele está dentro de vós quando vocês obedecem às suas ordenanças. Agora, nós hoje estamos a abordar a respeito da história da verdadeira educação. E se há verdadeira educação, é porque também existe a falsa educação.
Hoje nós vamos fazer atributos históricos para nós chegarmos até que pé nós, como adventistas do sétimo dia, nos encontramos quanto ao assunto da verdadeira educação. Irmãos, sabem que o Senhor Jesus, ele seguiu um programa salvífico de seu Pai. O livro de Efésios nos diz, logo no capítulo 1, quando fala das bem-aventuranças da eternidade, diz que o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou como seu penhor, e disse que Cristo tem um plano, e esse plano execuível de Cristo é para nos levar até o reino de Deus. Por isso é que quando ele começou a sua pregação, a primeira expressão logo que ele usa é chegado o reino de Deus. Ele chegou. É porque os corações devem ser devotados a entender aquilo que Deus realmente deseja, que todos os homens compreendam. E sem o reino de Deus, irmãos, não tem como nós nos salvar. Por isso ali dá ênfase no assunto da verdadeira educação. Toda e qualquer pessoa que não compreende esse aspecto da verdadeira essência cristã não tem como fazer parte da salvação. Por isso, confirma-se a citação de Ellen White com aquilo que nós vamos expor aqui. Vejamos. Sabe-se bem que Deus revelou um plano, o plano salvífico, onde ele deveria resgatar o homem. Nós sabemos que anteriormente, ou antes do pecado, Deus havia dado faculdades positivas, faculdades superiores ao homem, onde a mente humana tinha a capacidade de dominar o corpo. E hoje, através da iniquidade, através da entronização do pecado no mundo, o corpo tem a capacidade de comandar a mente humana, quando alguém não é subjugado pelo poder do alto. Mas a Bíblia é clara a dizer, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de que Deus, mandaria alguém, esse alguém que é da linhagem de Abraão, que deveria pisar a cabeça da serpente. E essa terminologia de pisar a cabeça da serpente é uma terminologia dos reis do Antigo Testamento, dizer que ele deveria subjugar e deveria retirar o poder da serpente sobre os seus filhos, que são o remanescente da igreja. Diz que Cristo deveria fazer isso. Então, irmãos, se Cristo deveria fazer isso, isso foi profetizado naquela profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela tem o seu cumprimento no cenário do grande conflito. Então, essa profecia que diz que Deus porá uma inimizade entre os seus filhos e os filhos do maligno, entre o trigo e o joio, isso deve se cumprir no cenário do grande conflito. Se não se cumprir, irmãos, então vamos ter uma catástrofe no grande conflito. Agora vejamos. Deus, depois de levantar uma nação, o povo de Israel, Deus deu o plano para o povo de Israel voltar à verdadeira essência daquilo que Deus requeria de Adão no princípio, antes do pecado. Nós sabemos que não é em dimensões iguais, mas em proporções menores. Mas Deus desejava que o povo de Israel restabelecesse a sua imagem, restabelecesse a sua semelhança como nação na terra. Porque eles, segundo o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6, nos é mostrado de que eles seriam uma nação de sacerdócio, um povo real, um povo santo, que deveria transmitir as verdades que Deus deu para eles, para os povos que estavam em trevas, que eram seus vizinhos, os ferezeus, os grigazeus, os filisteus, os amorreus, moabitas e outros povos que viviam da além do Jordão, o povo que circunvizinhava o povo de Israel, deveria conhecer o Deus de Israel, o santuário de Israel, para que a grande verdade daquele de que o povo deve ter a imagem e a semelhança de Deus deveria voltar sobre o povo. Mas infelizmente o povo de Israel, sabendo a sua missão, como povo não conseguiu cumprir isso. Nós vimos alguns exemplos como tais. Exemplos da Ruth, exemplos daquela mulher de Jericó, aquela que resgatou os espias, Raabe. Algumas pessoas de fora da nação, que não eram propriamente israelitas por sangue, converteram-se à nação de Israel. O plano de Deus, infelizmente, foi cumprido, mas de forma parcial, não de forma geral. E Deus desejava que o seu plano se expandisse de forma geral, que o conhecimento acerca da verdadeira educação, que o conhecimento acerca da verdadeira essência do plano de Deus não ficasse simplesmente com o povo de Israel, mas estivesse entre as nações. Pensando agora, nos é sabido, irmãos, no livro de 1 de Samuel, Deus havia levantado o profeta Samuel. No tempo em que Deus levantou o profeta Samuel, se vocês lerem o capítulo 3, o versículo 1 e o 2, diz que a palavra de Deus naquele tempo era muito rara. Mas existia santuário, existia arca da aliança, existia sacerdotes, mas a palavra do Senhor era muito rara.
Vocês sabem, irmãos, que quando Ana, mãe de Samuel, estava orando, o profeta Eli, ou o sumo sacerdote Eli, chegou diante de Ana e disse que essa mulher está bêbada. O censo do sumo sacerdote naquela altura dá a ideia do censo da nação. O sumo sacerdote, aquilo que nós falamos aqui na lição de escola sabatina, tinha aquele preconceito, o mesmo preconceito que a sua nação tinha. Ela olhou alguém que estava em intimidade com Deus, não conseguiu ver a intimidade com Deus em Ana e julgou que Ana estava alcoolizada. Então, o comportamento do sumo sacerdote denotava que o plano estrutural de Deus para aquela nação estava baixo. E Deus desejava levantar alguém para que o seu plano se evidenciasse novamente. Porque os reis passados, os juízes passados lutaram contra as nações, mas fizeram uma luta física. E Deus desejava que não simplesmente se focassem na luta física, queissem mais além para a batalha espiritual. Agora, Deus levanta alguém, o profeta Samuel. Nós vamos fazer uma abordagem histórica e tomara que haja tempo em 30 minutos. Vamos falar um bocadinho da abordagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Idade Média até chegar ao movimento adventista. Então, irmãos, Deus levanta alguém. E esse alguém que Deus levanta é o profeta Samuel, um menino que começou a oficiar no santuário, na altura, num tempo de extrema corrupção, onde as verdades de Israel tinham sido jogadas abaixo. Porque os juízes na altura, os 16 juízes que oficiavam sobre o reino de Israel, desde o tempo de Gideão até o tempo de Jefté, diz que eles lutavam, procuravam fazer com que o povo voltasse a Deus, mas infelizmente não conseguiam. Iam, venciam, chega um tempo, perdiam. Tipo, no caso do profeta que substituiu Moisés, o profeta Josué, diz que no seu tempo Israel se conservou. Mas quando ele morreu, o povo de Israel, que já estava entronizado na terra de Canaã, voltou aonde? Na idolatria, voltou nos seus deuses. Agora, voltando para Samuel, Deus levantou Samuel porque quis que o plano continuasse. Porque Deus dizia assim, logo que uma nação cai, Deus tem que levantar alguém para continuar com seu ideal, com seu plano. Porque a ideia de Deus é fazer com que o seu plano não pereça. Deus levanta qualquer pessoa, independentemente de ser um oficial ou não, Deus levanta alguém que é segundo o seu coração para cumprir o seu propósito. Agora, Deus estava a levantar Samuel. E quando Deus levantou Samuel com uma ideia estratégica para que o seu povo voltasse a ele. E essa ideia estratégica é que Samuel organizasse, segundo o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 58, dá a ideia de que Deus levantou Samuel para formar escolas de profetas. E nessas escolas de profetas, Deus levantou o profeta Samuel, ele formou 2 escolas. Uma em Kiriat Jearim e outra em Ramá, para o ensino da palavra de Deus. Porque naquela altura a palavra de Deus estava tão baixa, a palavra de Deus não se fazia sentir, mesmo com o sumo sacerdote, mesmo com o santuário, mesmo com os levitas cantando, mesmo com o culto, mas existia idolatria no seio do povo de Israel. Então Deus mudou a metodologia que os homens haviam posto e fez com que Samuel, além de ser sacerdote, oficiasse como um profeta para fazer com que o povo de Deus voltasse aonde? Para ele. Então levantou-se 2 escolas fortes, uma em Kiriat Jearim e outra em Ramá. E o profeta Samuel agora começou a ensinar o povo de Deus a voltar na palavra de Deus, como no tempo de Josué, filho de Nun. E o povo de Israel agora começou a aprender. Começou a vir os profetas, começou a vir os filhos dos profetas, e agora a palavra de Deus começou a voltar na nação. E, irmãos, nessas escolas ensinava-se não simplesmente a respeito da Tanakh, da palavra de Deus, ou da Torá, mas ensinava-se também a respeito da arte manual. As pessoas que eram ensinadas lá nas escolas dos profetas tinham que oficiar tanto assuntos espirituais como assuntos de profissionalismo pessoal. Por isso é que em Israel, irmãos, mesmo até os tempos atuais, qualquer pessoa, além de conhecer a Torá, além de conhecer a palavra de Deus, mas também tinha que ter uma profissão manual. Por isso é que Cristo, além de ser um mestre, um rabone na palavra, também tinha uma profissão manual. Cristo era carpinteiro. Então, nessas escolas ensinavam lições sobre carpintaria, lições sobre agricultura, lições sobre trabalhos manuais e assuntos devotados com a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sempre acima de tudo outro. Está querendo dizer que nós tínhamos elementos importantes, mas a palavra de Deus estava acima de todos os elementos. Porque vocês sabem, irmãos, que
Deus, no seu plano, conforme nós ouvi uma nota aqui de manhã, logo que eu cheguei, acho que o irmão Clemente leu, dizendo de que a formação do caráter é a obra, né, mais importante, a obra mais importante, né, no seio do mundo. A formação de caráter é a obra mais importante. Eu não consegui praticamente pegar o foco da nota, mas pelo menos peguei esse item. É a obra mais importante. Mas eu creio que antes da formação do caráter existe algo mais importante que a própria formação do caráter, que muita gente infelizmente não tem dado conta. Como? E é isso que Deus procurou colocar na nação de Israel, procurou colocar entre os seus discípulos por intermédio do ministério de Jesus Cristo, e também colocou no tempo em que os reformadores, os pais da igreja viveram, e pretendeu colocar no começo da estruturação do movimento milerita. O que é isso? Nós falamos muitas das vezes do processo da formação do caráter. Isso aconteceu também no tempo de Samuel, nós ainda estamos ali. O processo é importante, mas não se fala do processo sem antes falar da base. Nós queremos falar da construção sem antes falar do fundamento. Primeiramente, antes de nós irmos no processo, temos que abordar bem o que é o fundamento. E a própria Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, fala sobre essa base. Ele diz assim: não existe uma outra base que pode ser posta a não ser que Cristo. Então, quer dizer que antes do processo da formação do caráter, primeiramente deve vir o processo de conversão. Primeiro a alma deve ser regenerada, primeiro a alma deve ser reavivada, primeiro a alma deve ser justificada para a alma ser santificada. Porque não existe, irmãos, por mais que a justificação e a santificação são equiparadas, mas primeiramente deve vir o perdão dos pecados, e o perdão dos pecados te levará a uma vida vitoriosa. Nós, irmãos, infelizmente enfatizamos muito a questão do processo, das reformas que o homem deve fazer, e são importantes. Mas o homem não pode fazer reformas sem antes o homem ser regenerado. Primeiro é a base. E isso, irmãos, no cenário do grande conflito, infelizmente, falhou-se por vários momentos. Então, irmãos, Cristo agora começou a ensinar. Ensinou, formou um grupo. Muitos dizem que Cristo não escolheu a Judas, mas eu tenho uma ideia contrária. Cristo escolheu a Judas e fez com que Judas também fizesse parte desse plano e que fosse moldado. Então, irmãos, Cristo estabeleceu 12 homens. Andem comigo. Eu vou vos ensinar o plano que realmente Deus deseja que você aprenda. E Cristo começou a ensinar a respeito do reino de Deus. Mas algo que me inquieta e me chama muita atenção, vocês sabem, irmãos, que quando Cristo estava conversando com Nicodemos, Cristo falou da essência da verdadeira educação. Ele disse: Nicodemos, você conhece, você é mestre, mas você não sabe que carne e sangue não entram no reino de Deus. Primeiramente, Nicodemos, fazer o quê? Nascer? A regeneração, irmãos, é a base, não se esqueçam disso, da verdadeira educação. A base da verdadeira educação, muita gente pensa que é a formação do caráter. Não, é a base, é a regeneração. O ser humano primeiramente deve ser regenerado, deve ser convertido, porque nós às vezes procuramos tapar ferida com areia. Nós queremos endereitar um amado ou uma amada que fala rude, que pensa rude, que comunica rude, ou alguém que fala mal de pessoas. Queremos endereitar nas palavras, mas não queremos endereitar no coração. Por isso é que na nova aliança, o fecho da nova aliança, quando o livro de Hebreus fala a respeito disso, ele diz que na nova aliança a lei de Deus não será mais escrita nas tábuas de pedra, mas será escrita onde? Essa é a base da nova aliança. Cristo não está mais na pedra. Cristo agora deve estar rendido em vós e dentro de vós. Por isso é que o reino de Deus não se vê, não se diz que está ali, ou está aqui, ou está no templo, ou está no grupo, ou está na feira, ou está onde. O reino de Deus deve estar dentro de vós e o vosso rei é o Senhor Jesus. Isso é a essência da verdadeira educação. Então, irmãos, ele ensinou. E Cristo, quando estava fazendo a ceia, disse: eu vou vos lavar. Quem não for lavado por mim não pode fazer parte de quê? De mim. Cristo lavou. Mostrando, irmãos, de que a conversão é a base. E esses discípulos foram ensinados por Cristo. Aprenderam. Mas, infelizmente, também entre eles, irmãos, muitos deles falharam. Judas traiu Jesus. Outros discípulos fugiram. Na reorganização da igreja, no Novo Testamento, muitos desses discípulos depois começaram a ter ideias contrárias, porque tinham muitas ideias também mixtas com aquelas tradições que os israelitas ensinavam para eles. E esses discípulos, irmãos, saíram,
foram sobre um lugar, depois de Jesus ressuscitar e ascender aos céus, 40 dias depois, diz que eles ficaram provavelmente 10 dias, começaram a orar e o Espírito de Deus recaiu sobre eles e eles agora foram testemunhas. Amados, vocês sabem que Deus sempre desejou que o homem tivesse a imagem e semelhança dele. Por isso que o ser humano no princípio foi criado dessa forma. Na verdadeira ciência. E ali, irmãos, os discípulos saíram. Foram, tiveram quedas, mas chega um tempo em que eles foram revestidos de poder. Isso foi, irmão, desde o princípio que Deus sempre desejou. Por isso é que Paulo diz que vós sois templos do Espírito. A expressão templo que aparece ali não é a mesma que os nossos templos, tipo dar um templo, igreja, o templo aqui também pode ser um templo, estamos reunidos aqui, a igreja. Não, não é isso. A expressão templo que aparece ali era o lugar mais sagrado do ofício em Israel. E vocês sabem que o lugar mais sagrado do ofício em Israel era o quê? Era o santuário. E Paulo, quando estava a dizer de que vosso corpo é templo do Espírito Santo, a ênfase no corpo não é simplesmente no corpo, mas também na mente. Paulo estava a dizer que o templo que está a se falar aqui, o santuário, e não é só o santuário, não é o pátio, não é o santo, é o lugar santíssimo. Paulo estava enfatizando de que conforme a glória de Deus só habita lá no Santíssimo, vocês também devem demonstrar essa glória na vossa vida. Isso é a essência da verdadeira educação. É isso que se diz. Por isso é que quando as 3 mensagens angélicas foram levantadas, Deus levantou o anjo disse, temam a Deus e dai-lhe, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temam a Deus e dai-lhe glória. E glória não é uma virtude de caráter de Deus. Glória é muito mais do que isso. Porque um profeta, irmãos, pode falar, tipo Amós, falar a respeito do juízo de Deus, da separação do ímpio com o santo. Um outro profeta, como Obadias, falou também da ira de Deus. Tem profetas que falam da misericórdia de Deus. Tem profetas que falam da bondade de Deus. Cada profeta falou de alguma coisa. Mas quando Cristo veio, não falou simplesmente de um item da vontade de Deus, falou de toda a vontade de Deus. Porque ele é a imagem expressa de Deus. E outra coisa, glória de Deus é junção de todos os atributos comunicativos de Deus. É junção de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça. Glória de Deus é tudo isso e Deus deseja entregar no homem para que o homem seja a sua imagem e seja a sua semelhança. Mas infelizmente hoje, irmãos, alguns querem misericórdia de Deus, mas não querem a justiça de Deus. Alguns querem, irmãos, uma parte do atributo de Deus, mas outra não. E o plano essencial da verdadeira educação não se cumpre. Porque nós queremos simplesmente alguma coisa e a outra não. Por isso é que nós, irmãos, temos a lâmpada conosco, a palavra, mas infelizmente o poder, o azeite da palavra, nós não temos, porque não queremos viver no Santíssimo. Continuamos no pátio e continuamos no universo. Agora, o povo de Israel, a igreja, passaram. Na altura, quando se levantou o apóstolo Paulo começou a pregar. Paulo sempre pregou a essência da verdadeira educação. Se vocês estudarem, irmãos, o que é que Paulo pregou, vocês vão entender muito bem, numa ênfase profunda, que Paulo pregou aquilo que o movimento adventista prega na mensagem do primeiro anjo. Vocês vão entender isso. Por isso é que Paulo também fala de juízo, no livro de Atos 17:31. Paulo dá essa ênfase de que o varão justo um dia vai julgar. Paulo fala de que o homem deve se recompor a sua imagem e deve se recompor a sua semelhança. E ali, obrigado. E ali, irmãos, a mensagem foi fluindo. E o apóstolo Paulo diz, no livro de Colossenses 1:23, os irmãos depois podem apontar, botou a correr por causa do tempo, o irmão também terá o seu tempo. Diz que o evangelho eterno foi pregado a toda a terra. Porque eles foram com o princípio correto. O princípio da verdadeira ciência. E quem é a verdadeira ciência? Eu vou ler isso agora para clarear melhor. A própria Bíblia, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo dá testemunho da palavra. Ele diz assim no versículo 3. Colossenses 2:3.
Se o irmão encontrar primeiro foi mais ágil que eu, pode tomar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, 3. 3. Em quem estão escondidos Começa só no todos- verso 2, por favor, desculpa, irmão. Do verso 2 até o verso 3. Por favor. para que seus corações sejam para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok. Em outras Bíblias vem da ciência. A expressão conhecimento que é para falar de verdadeira ciência, não para falar de falsa ciência. Então, irmãos, Cristo é a base de tudo. Nós às vezes queremos falar dos processos, sem falar da base. Eu sei que talvez o irmão vai tocar muito também a respeito da santificação, nesse lado, da verdadeira educação. Mas também devemos aprimorar a questão da base. E a base é Cristo. Toda a sabedoria, todo o conhecimento está fundamentado nele. E a igreja foi indo. Mas só que Satanás, irmãos, fez uma contrafação. Logo que morre os apóstolos, ele entra no seio da igreja, lobos vorazes, com falsa educação. O que é que apareceu? O dualismo. O que é dualismo? É uma teoria grega, helênica, que dizia de que o corpo é essencialmente quê? Mal e a alma ou o espírito é essencialmente bom. E se o corpo é essencialmente mau e a alma ou o espírito é essencialmente bom, não tem como Cristo, como homem, ser essencialmente bom. E se Cristo é homem essencialmente bom, então Cristo também não pode ser Deus, porque Cristo viveu como homem, comeu como homem, então Cristo não é Deus. Por isso é que o apóstolo João levanta a sua carta, 1 de João, 2 de João, para defender a tese de que Cristo, que é homem, Cristo também é Deus. E ele começou a ferir a essência da verdadeira educação. Satanás levantou os dualistas. Satanás levantou os nicolaítas, os fundamentalistas, naquele tempo. E agora, tudo para complicar a essência da verdadeira educação. Essa é uma mensagem, irmãos, eterna. A verdadeira educação não é uma mensagem que os grupos da igreja adventista ou que formaram agora. Não, é uma mensagem eterna, é plano de Deus desde a eternidade, de que o homem deve ter a essência disso. E, irmãos, ali Deus desejou entronizar a sua verdade. Mas, infelizmente, Satanás começou a levantar seus grupos. Depois daquele tempo, enquanto Trajano foi imperador de Roma, levantou-se, irmãos, duas escolas. Uma era uma escola chamada Escola de Alexandria. Aquela escola de Alexandria, não quero ferir a ninguém, normalmente eles traziam o fundamentalismo ariano, porque Ário, o bispo de Alexandria, fundamentou de que os homens ali não devem crer como Cristo sendo da mesma substância que o quê? Que o Pai. Eles agora começaram a fundamentar de que Cristo é alguém que veio do Pai, gerado do Pai, mas não é da mesma substância que o Pai, ele é inferior ao Pai, e ali surgiu uma falsa ciência, um antitrinitarianismo. Eu não quero ferir, se aqui tem alguém que crê no antitrinitarianismo, não quero ferir o irmão, mas eu estou a falar aquilo que a Bíblia comprova. Então, irmãos, essa escola de Alexandria não simplesmente gerou Ário, mas gerou também um outro homem, que é também um fundamentalista grego platônico, chamado Orígenes. E eles agora, irmãos, começaram a dar o fundamento da falsa ciência, tudo para afetar a humanidade de Cristo, aquele que salva, e começaram a meter Cristo embaixo. E a verdadeira ciência, irmãos, começou a entrar agora aqui. Chão, abaixo. O Cristo que salva, o Cristo da glória, a imagem de Deus, começou agora a se baixar na vida dos homens. E as pessoas começaram a ter Cristo no mesmo nível que Maria. Começaram a ter Cristo no mesmo nível que as criaturas. Começaram a dizer que o Espírito Santo é personificação do próprio Cristo de forma espiritual. Ário começou a ensinar isso. E levantou-se, irmãos, lá no extremo, em Cartago, uma outra escola, que rebateu as ideias de Ário. Lá tinha Tertuliano, tempos a posterior apareceu Atanásio, Eusébio e outros. Começaram agora a rebater as essências que os arianos diziam de que Cristo é inferior ao Pai. E esse conflito, irmãos, foi indo. Cristo sendo considerado como menor. A própria base da verdadeira ciência. Cristo. Chega um tempo, irmãos, nos anos 400 apareceu um teólogo chamado Aurélio Agostinho. E esse Aurélio Agostinho, irmãos, né, que tem o monastério agostiniano, ele começou a defender algumas teses.
Teses, irmãos, que foram no Concílio de Cartago, provavelmente no ano 416, depois de Cristo, um grande debate com outro teólogo chamado Pelágio. E o debate desses dois homens, irmãos, foram a respeito da essência da natureza humana em Cristo. Como é que Cristo foi homem? E eles, irmãos, começaram a defender a essência do pecado original. Eles diziam que existe um pecado original. Pelágio dizia que não existe pecado original. Agostinho dizia que existia pecado original. E chega numa altura em que Pelágio disse para Agostinho, se você defende o pecado original e Cristo nasceu de mulher, Cristo identicamente é pecador. Irmãos, todos aqueles debates eram praticamente para pisar a doutrina de Cristo, para pisar a essência de Cristo, de que Cristo é alguém que salva. Veio posterior épocas, irmãos, com outros homens. Épocas na Idade Medieval. Apareceram outros homens que conseguiram agora defender a supremacia de Cristo, quando veio o concílio de Nicéia, nos anos 325. Veio o concílio de Nicéia para mostrar de que Cristo é suficientemente igual a quem? Igual ao Pai. Esse debate foi indo, eu vou pulando, foi indo, até que chegou também na formação da nossa igreja. Na formação da nossa igreja, irmãos, foi bem claro e específico de que também existiam grupos antitrinitarianos. E muitos irmãos lá, principalmente os líderes que formaram mesmo a composição da nossa igreja, na altura, como eles provieram de igrejas que tinham esse fundamentalismo ariano, eles criam nisso. E a falsa ciência também se espalhava. Não simplesmente o antitrinitarianismo, mas outras formas de ensino. Outra forma de base de ensino. Existia ali, falsa ciência. E Deus levantou, deu visões, a profetisa Ellen White, levantou homens que fizeram com que a verdadeira essência voltasse no seu adventista. Irmãos, já concluindo, Deus levantou, na altura, pelas ideias de Ellen White, a partir do ano de 1870, Deus usa a Ellen White e homens aconselhados pela profetisa fizeram com que a verdadeira essência voltasse. Na Igreja Adventista, no seio, formou-se colégios, como o Avondale College. Depois se levantou, a Avondale College, quando se levantou, para a formação de obreiros capacitados a aprender a ciência da verdadeira educação, não simplesmente na ação da conversão, mas também na ação do serviço manual. Aprenderam também em estabelecer casas e faculdades em lugares mais afastados, como nos campos e outros lugares, um lugar onde estariam habilitados para vencer um cenário do grande conflito. Então, irmãos, levantou-se também outros pastores. E nós conhecemos a história de Edward Sutherland, de Piers Morgan, conhecemos a história de outros fundamentalistas cristãos que aceitaram a verdade da verdadeira educação, e a igreja naquela altura compactuava com isso. Só para os dizer, irmãos, o pastor Sutherland, ele fez com que escolas se formassem da verdadeira ciência, da verdadeira educação, onde o princípio de tudo era o estabelecimento da palavra de Deus, e Cristo era supremo em tudo. Eu termino lendo algo importante que eu tenho aqui no meu telefone, no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, que diz o seguinte: a página é a página 50, aqui na versão que eu estou a usar, Testemunho para a Igreja, volume 9, a página é 50, e diz o seguinte: os que se encontram genuinamente convertidos considerar-se-ão como colaboradores de Deus e contribuirão para o avançamento da obra com os meios que Ele colocou em suas mãos. Se as palavras de Cristo forem atendidas, existirão em sua tesouraria meios suficientes para suprir as necessidades da sua causa. Cristo tem uma causa. E a causa de Cristo, irmãos, Ele já deu poder. Cristo já deu os métodos. Nós temos métodos apropriados para levar o Evangelho e fazer com que a verdadeira ciência, a verdadeira educação se faça encontrar na vida de todo filho de Deus. Por isso, irmãos, é a citação. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Tomara que de tarde nós vamos abordar uma parte da filosofia adventista, falando como é que realmente o movimento adventista deve se fazer uso dessa verdade. E como é que o Espírito de Deus, nos últimos dias, está sendo atacado para que o cumprimento da verdadeira educação não se enfeitice da vida do homem. Porque, irmãos, sendo sincero com vocês, nos últimos dias o grande problema não é conhecimento.
Porque Daniel é claro a dizer que a ciência vai fazer o quê? Se multiplicará. Mas quanto à questão do pecado, dizem assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos só esfriou, ainda não acabou. E Deus quer levantar os seus homens com a mensagem da verdadeira educação, porque essa mensagem faz parte da mensagem do terceiro anjo, para, assim como a verdade da reforma da saúde, para ler, assim como a verdade da justificação pela fé, para fazer com que os homens resplandeçam a imagem do Deus invisível com a mensagem do quarto anjo e a terra se encha com a sua. Essa é a ciência da verdadeira educação. Deus abençoe a todos. Amém.